Olá, aquarianos, olá, aquarianas. Aqui é o canal é o Aprendizado da Alma. Meu nome é Verônica Lavinas. A ideia é que nesse canal que está estreando, né, com essas leituras, é trazer leituras de tarot terapêutico, orientações, direcionamentos para períodos da vida de vocês. E essa primeira leitura de estreia, ela é uma leitura para o ano astrológico de 2026 para vocês, aquarianos. Então não é o ano de calendário, é o tempo, é o momento do Sol começando a roda zodiacal até, né, percorrer os 12 signos do zodíaco. O ano astrológico começou agora no dia 20 de março com o signo de Áries e vai até 19 de março de 2027, fechando o signo de Peixes. Então a leitura é para esse período. Espero, né, que faça sentido para você. Se você se conectar com a minha energia, gostar da leitura, peço que comente, curta, né, se inscreva se fizer sentido para você assistir as próximas que vierem durante o ano. E mais pro final da leitura, como é uma leitura mais longa, que vai falar de profissão, dinheiro, campo amoroso, espiritualidade, mais pra frente, né, do vídeo, se você vê sentido de você salvar para ler, assistir novamente, para ouvir novamente as considerações lá no decorrer do ano, também te recomendo salvar, tá ok? Vamos começar. A gente começa, né, com uma leitura geral e a partir dessa leitura geral eu vou puxando ali os 4 principais áreas da vida, né, profissional, carreira, financeiro, amoroso e por último espiritual. E aí a gente fecha finalizando com 2 palavras-chave do tarô do Osho, ok? Então, começando a leitura para os aquarianos, peço licença para ler as energias, trazer as orientações, direcionamentos para o signo de Aquário, para o ano astrológico de 2026. Peço permissão para acessar as energias e as orientações do campo energético dos aquarianos que aqui se conectaram para o ano de 2026, ano astrológico. Peço orientação e direcionamentos a transmitir aos aquarianos sobre o ano astrológico de 2026. Vamos começar. Então, a leitura começa com a Roda da Fortuna. Gente, as leituras estão babadas, uma mais marcante que a outra. O Diabo, a Temperança. Gente, assim, 3 arcanos, acho que é a terceira ou quarta leitura que vem 3 arcanos maiores na leitura geral. Muito forte, isso porque eu embaralhei antes, muito forte. Mas vamos começar, vou explicar tudinho para vocês. Temos aqui no fundo do maço o 4 de paus, a Rainha de Espadas e os amantes, ok? Mais um arcano maior. Mas já vou explicar tudo direitinho para você. Bom, na leitura geral, a gente tem um ano de muitas mudanças, né? A Roda da Fortuna, ela é um movimento de vida, né? Eu tô falando em todos os vídeos que vem essa predominância de arcanos maiores na leitura geral, que é um ano de grandes transformações, é um ano de aprendizados da vida mesmo, de mudanças que trazem grande impacto para sua vida, né? Não é uma mudança, não é um ano corriqueiro, não é um ano qualquer, não é um ano de fazer mais do mesmo, é um ano que traz profundas mudanças na sua vida, no seu jeito de ser, na sua forma de pensar, né? E que traz transformações na matéria também, tá? E a gente começa exatamente com a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna é um grande golpe de sorte, um grande girar da vida, né? Que pode ser, que traz para você, né, uma mudança, uma oportunidade que pode mudar completamente a sua vida, tá, Aquário? E essa Roda da Fortuna, junto com o Diabo, quando eu olho essa combinação, o Diabo aqui, ele traz um grande ganho material, né? Mas com grande ganho material, grande responsabilidade também. Então,
a gente tem uma roda da fortuna chamando, né, grandes ganhos materiais. A carta do diabo, ele tem o lado sombra e tem um lado luz. E eu já vou falar sobre isso aqui por conta do próximo arcano que apareceu. Então, de cara, o seu ano astrológico, né, é um ano de profunda transformação, de profundo movimentar, de uma roda girando, coisas mudando muito rapidamente, né, durante todo o ano, e para te trazer grande conquista material, tá? A carta do diabo, ela é linkada, né, o arquétipo do signo de Capricórnio, que é o signo do status social, da conquista, do vencer a montanha e chegar no topo. Então, é um momento de vida em que você tem a oportunidade, né, se você conseguir pegar a roda girando, agarrar essa oportunidade, você ter uma grande conquista material, grandes ganhos, né, e uma ascensão material muito grande nesse ano, tá? Além disso, também veio a carta da temperança. A carta da temperança, ela é uma carta que fala muito de cura, baseado no equilíbrio, né? Tanto é que ele tá aqui, o anjo tá aqui misturando as águas, misturando emoções, né? E que emoções são essas? O seu lado masculino e o seu lado feminino. A dualidade, né? O fazer com o intuir e o receber, o fazer, o ganhar e o executar e o receber e o ganhar, né? Então ele é um ano em que você terá uma grande virada material para equilíbrio dessas forças na sua vida. Pode ser, né, e eu vou ver aqui pelas próximas cartas, que você venha de um ano, né, em que você teve aí um período de escolhas, né, de dificuldades, ou se essas dificuldades elas não surgiram de uma forma direta, né? De repente ela apareceu de uma forma indireta, com um cenário de estagnação, com um cenário de dificuldade de ver perspectivas. E isso me mostra um pouco pela carta do 4 de paus, né? Que é uma carta de estabilidade, de grande estabilidade, né? Mas que veio junto aqui com uma carta da Rainha de Espadas, que é uma pessoa que traz uma personalidade muito mental, muito intelectual, de muita sabedoria, mas de muita frieza, de muitos cortes, né? E também de escolhas, né? Os amantes aqui vêm num cenário de escolhas. Então, o plano de fundo dessas grandes mudanças para 2026 é um cenário em que você até tem uma estabilidade, você tem até um cenário de firmeza, de força, né? São 4 bastões aqui. É um cenário de, entre aspas, celebração, mas de estabilidade também. Mas que vai sofrer cortes, vai sofrer um movimento, ou que está sofrendo um movimento de mudança, ou de cortes, ou de transformação, né? Desse calor todo, né? Que é uma carta solar, é uma carta quente, né? Um acolhimento, uma festa, uma alegria, né? Um festejo de algo sólido, né? Um corte para uma escolha, né? Para um movimento de escolha, tá? Para alguns, tá? Eu olhando as cartas enquanto eu falava, para alguns pode ter havido inclusive o fim de um relacionamento, um fim de um casamento, ou fim de algo muito sólido, tá? Me veio muito a questão de relacionamento, tá? Tanto pela carta do 4 de paus, que é de um casamento, de um festejo, né, uma celebração, quanto da carta dos amantes. Por quê? Porque a rainha de espadas, ela vem fazendo um corte, né? Pode ter havido um corte nesse relacionamento, pode ter havido um esfriamento dele, né? Um cenário de frieza, de mudanças, né, recentes nesse cenário, e que requereu uma escolha, né? Os amantes aqui, eles simbolizam o casal, mas ele também simboliza as escolhas, né? Dois caminhos diferentes. Ou o caminho de continuar na ignorância no paraíso, ou o caminho de comer a maçã da consciência e vir para a vida real, para o mundo real. É a saída da Matrix, digamos assim. Então, aqui, quando eu olho o conjunto,
né, me mostra algo que era sólido, mas que precisou sofrer cortes, precisou passar por uma escolha, né, por um momento de decisão, e que em algum momento, né, puxando aqui um pouco mais de cartas além das 3, trouxe também uma sensação de insuficiência, de escassez, tá? Eu sinto essa leitura para os aquarianos que estão me assistindo aqui muito como um momento de grande decisão e escolhas no contexto sentimental, no contexto familiar, no contexto de vida, né? Esse casal aqui é um casal que está na escassez. Talvez vocês tenham passado por instabilidades que exigiram cortes, isso abalou o relacionamento e agora tem essa sensação de não conseguir enxergar, né, bênçãos, não conseguir enxergar o lado bom disso, e essa estabilidade que parecia muito perfeita acabou sofrendo aqui, né, um abalo emocional, tá? Então a gente tem aqui esse cenário de plano de fundo para o seu ano, ou já vem acontecendo no seu ano, né? E pode estar aí conectado, tá? Mas que a partir da hora que vem uma roda da fortuna, vem uma grande mudança, né? Trazendo ganhos materiais, mas que você não deve se prender, né? E aí é o grande alerta da carta do diabo. Ele traz o material, né, no seu lado positivo, ele traz o ganho, ele traz as conquistas, mas ele também traz a questão da prisão, né? Essas duas pessoas aqui estão, né, presas pelos pés e pelas mãos, aprisionadas ao material, né, à vida material. Então, essa roda da fortuna vem com esse ganho, mas também vem com esse alerta. É preciso olhar para a questão da prisão material, né? Até olhando aqui para a rainha de espadas, né? Ela faz cortes em uma coisa que materialmente parecia muito sólida, parecia muito forte, né? Então, olhar para essa roda da fortuna como uma oportunidade de mudança, onde você tem ganho material, sim, mas também tem um cuidado, né, um alerta de não ficar preso a esse material e que haja, né, um equilíbrio, uma cura, né, onde o material não é só o que importa, não é só o fazer, o executar, também tem o receber, tem o intuir, né, tem a parte do compartilhar. Então tem os dois lados para serem equilibrados nessa balança, tá? E esse momento de vida, aquariano, é um momento de provação, de desafio, né? É um momento difícil, em que há ganho, mas também há escolha. Há ganho, mas também há cuidado, né? Há a necessidade de equilibrar e discernir, de, né, equilibrar as energias, inclusive para que se consiga sustentar posteriormente esses ganhos, né? Essa grande virada positiva na sua vida, tá bom? Então, eu sinto que essa carta do diabo é uma carta que veio no aspecto positivo, mas há que se dar esse alerta, né, para você não ficar aprisionado ao ganho material e olhar para além disso, olhar para a necessidade de se equilibrar suas emoções, equilibrar o dar e o receber, equilibrar masculino e feminino, né? Se for num relacionamento, não é só isso que importa, né? Existe ali a questão do compartilhar, da alegria do grupo, né, da família. E isso também demonstra, né, essa necessidade de escolha, né? Observe isso, é curioso que eu vi outro dia uma análise que a carta do diabo e a carta dos enamorados são muito parecidas, né? Ambos têm uma entidade acima, no caso o diabo, no caso dos enamorados é o anjo, né? O anjo do julgamento ali no Éden, e duas pessoas sendo colocadas numa escolha, sendo que aqui no diabo elas estão aprisionadas e aqui elas estão frente a uma decisão a ser tomada, ou continuar presas a uma ilusão de paraíso, ou seguir se arriscando no caminho da consciência, que é quando morde-se a maçã. Então os dois são parecidos no aspecto de que há um cenário, né, de dualidade, de decisão a ser tomado. Porém, um fala do material e do apego material e da prisão material, e aqui da prisão mental, da consciência que se ganha ou que se perde a partir
de uma decisão também dos enamorados, tá? Então, traduzindo isso de forma prática, você já vem passando por essa necessidade de decidir. Você já vem passando por esses cortes que a Rainha de Espadas vem trazendo e avisando. Porém, você precisa estar atento, porque na hora que vier essa grande oportunidade, essa grande mudança na sua vida, você vai ter oportunidade de prosperar sim, você vai ter oportunidade de viver o material, mas também precisará trabalhar o lado emocional e equilibrar essas energias que você tem dentro de si, tá ok? Agora, a partir dessa leitura geral, no fundo do maço tá o diabo. E olha que eu já embaralhei antes, deixei aqui, agora vou embaralhar de novo. Mas, curioso, no fundo do maço já temos a carta do diabo. E logo depois o 4 de paus também. 2 baralhos diferentes com conexão. Então, aquarianos, agora a gente vai começar a detalhar essa leitura sobre o aspecto profissional e carreira, ok? Quais são as energias, as orientações e direcionamentos para os aquarianos no contexto de carreira e profissão para 2026. Quais são as orientações, direcionamentos para os aquarianos em relação ao ano astrológico 2026, cenário de carreira e profissional. Vamos lá. Bom, a gente começa 5 de espadas, 9 de espadas, 4 de paus e no fundo do maço, novamente, os enamorados, a temperança e o 8 de espadas. Vou lhe explicar tudo, aquariano e aquariana, mas tem sido bem repetido isso, assim, você começa com uma leitura e de repente as subsequentes, né, as mais detalhadas, elas estão vindo com sempre um elemento da leitura geral, puxando o link para deixar muito claro pra gente o rebatimento dessas energias, né? Então aqui, para o ano astrológico de 2026, aquariano, você começa esse processo do ano, né, com muitas preocupações mentais, né? São muitos corvos, muitas espadas, tá? E ali no meio ali das 3 também veio um 8 de espadas que também é mental, né? Aqui nesse baralho as espadas são representadas pelos corvos, né? Então nós temos o 5 e o 9 de espadas. Ambas cartas têm esse viés de confusão mental, de dores, de preocupações, de noite sem dormir, né? E aqui ainda tem um viés, né, de que existe algo buzinando, né, falando, sussurrando no seu ouvido, ideias muito ruins, né, conselhos ruins. Então, aqui me traz que o ano de 2026 começa para vocês, aquarianos, com muita confusão mental, sim, muita vontade de vencer, né? Muita busca por vencer na vida, e aí a carta do 4 de paus, né? É a carta de manter as estruturas, de celebrar as estruturas. Então, vocês vêm com uma preocupação constante em sustentar o que se tem, em manter isso aqui, em manter essa estabilidade conquistada, né? Mas com grande dificuldade, né? Se não houvesse dificuldade, não haveria preocupação mental. Então, tem remorso, tem vontade de tomar decisões aí muitas vezes erradas, muitas ideias ruins vindas do ego, né? O passarinho que tá falando ao ouvido dele, ele confuso, né? Muitas ideias ruins, talvez sugestões ruins, iniciativas mal tomadas, uma vontade de vencer a qualquer custo, né? Resolver as coisas a qualquer custo, botar os pés pelas mãos, tá? E tudo em nome dessa estabilidade, tá? E aí, para esse ano, há que tomar muito cuidado com isso, tá? No profissional.
Então, de cara, né, não tome decisões precipitadas, tá? Não tente conquistar coisas, conquistar lugares, ter ganho financeiro, ter ganho profissional a qualquer custo, a custo da sua consciência, a custo dos seus valores, a custo dos seus princípios. Aqui existe uma confusão mental e é um alerta para você. Essa estabilidade não virá dessa confusão mental, não virá desse ganhar a qualquer custo, não virá à custa dos seus valores, dos seus princípios e nem dessa depressão, dessa frustração, dessa dificuldade de lidar com isso, tá? E por que veio esse alerta muito forte no profissional? Porque no pano de fundo veio exatamente as cartas que a gente tinha até falado ali na visão geral, que é o enamorados e a temperança, né? Aqui também o 8 de espadas, mais uma carta com os corvos, né? Perturbando, né, a mente, né, dessa pessoa, tá? Aqui pede que você tome uma decisão. Então, a gente já nos alerta de que essa decisão que você precisa tomar, que apareceu aqui já na leitura geral, é uma decisão de cunho profissional, né? Eu falei do relacionamento, pode ser que surja lá de novo também. Foi o que eu senti na hora que eu abri ali e vi a combinação. Mas aqui avisa de um cenário profissional, né? De você tomar uma decisão, né? De você escolher um caminho, equilibrar suas emoções, sair dessa confusão mental, né? Isso aqui tudo é uma confusão emocional e mental, né? De crença de escassez que apareceu lá na visão geral também, de dúvidas, indecisões e que leva você a tomar decisões erradas. Então, como agir nesse caso então, Verônica? O que eu faço, né? Equilibre, se acalme, equilibre as emoções, para que você consiga fazer essa escolha e que você consiga sair, né, sem esse equilíbrio, né, sem esse acalmar da mente, sem esse iluminar mental e emocional, você não consegue, e só isso vai conseguir te tirar dessa confusão mental, né, que apareceu aqui em 3 cartas da combinação, né, 2 da leitura e uma do fundo. Além disso, né, aí eu vou até puxar mais uma aqui do baralho. Você precisa construir esse caminho para que você consiga retomar a sua vida, retomar a sua altivez, retomar o seu lugar, né, profissional. A carta da Rainha de Ouros, ela é uma pessoa altiva, ela é consciente de si, ela é segura de si, ela tem uma autoimagem forte, ela tem uma autoconfiança, né, que não tira ela do lugar dela e que traz autovalorização também. Então, no profissional, existe muita preocupação, né, de manter uma estabilidade, de manter uma função, de manter um salário, de manter um status, talvez, né? Mas que essa preocupação, né, sem essa decisão, sem essa visão do que você quer para sua vida e trabalhar esses equilíbrios, esse equilíbrio emocional, não vence essa etapa de confusão mental. Você precisa vencer essa etapa e aí sim, né, sair dessa pessoa confusa emocionalmente para uma pessoa confiante, segura e com a autoimagem muito forte, tá? E só assim você consegue seguir, né, conquistando profissionalmente o que você deseja de verdade, tá? Então, o profissional, né, apesar de o cenário ser carreira e profissional, se a gente olhar para ele traz muito uma visão de si mesmo. Nada do que você conquistar vai vir ou vai se manter, né? Como já tem um 4 de paus aqui, se você não conhecer a si mesmo, se você não decidir que caminho tomar. Talvez você durante o ano seja colocado, ou já esteja sendo colocado agora, e por isso essa dificuldade de decidir, né? Num dilema entre propósito, né? O que você deseja fazer, o que você está fazendo, né? Talvez um emprego que você não
não se identifica mais, né? Não faz mais sentido para você e você quer tomar uma decisão de mudança, mas para tomar essa decisão de mudança, você tem muito medo, né? De perder o que você já tem, de perder o que você construiu, essa solidez que você construiu. Então, você precisa tomar a decisão, tá? Vai ser fácil? Não será fácil, né? Mas você precisa buscar esse equilíbrio interno, tá? Então, talvez uma terapia, né? Para trabalhar uma mentoria de carreira, onde vocês consigam reconhecer as suas capacidades, as suas habilidades, reconhecer, né? Recuperar esse alto valor. E aí você consegue sair desse dilema. O grande problema é o dilema, né? E o dilema é que traz à tona, né? O plano de fundo dessa dúvida toda é exatamente o dilema do caminho que você precisa tomar. E por que insegurança? Porque você já conquistou alguma coisa, você já tem algo, mas você não consegue manter, não consegue conquistar mais ainda. A roda da fortuna me diz que você vai conseguir uma virada, você vai ter uma virada, né? Uma grande mudança de cenário. Só que vai colocar a sua estabilidade em xeque, né? Será que você, aí até olhando as cartas por um outro viés, olhando agora o profissional, será que você não vai acabar tendo que cortar essa estabilidade que existe na sua vida hoje para tomar uma decisão, né? Para vencer esse dilema? Então, quando eu olho para essa combinação novamente com os enamorados, é compreensível a confusão mental, mas você precisa, como conselho, vencê-la. Você precisa vencer essa confusão mental, de repente buscar um aconselhamento, né? A carta da temperança tem um anjo ali orientando, tem um anjo equilibrando, pedir um apoio, né? Um auxílio, um aconselhamento, uma terapia, uma mentoria de carreira, algo que possa te ajudar a tomar essa decisão, tá? E aí sim, aí você consegue se libertar dessa confusão mental toda, né? Que leva a autossabotagem, leva a dificuldade de decidir, uma indecisão que não acaba nunca, que te desgasta fisicamente, mentalmente, emocionalmente, para você conseguir reconhecer o seu alto valor. A partir daí, as cartas seguintes são todas positivas, né? Todas as cartas seguintes, né? É a Rainha de Paus, que também é muito confiante em si mesma, nos seus valores, no seu princípio, na sua espiritualidade. E aqui também, né, o 10 de Copas, a felicidade, a alegria, o suprassumo da felicidade, né? É o emocional, positivo, o afetivo, o profissional, o propósito, tudo, né, fluindo muito melhor, tá? Então, o conselho que fica é esse, tá? Você vai passar por esses momentos de confusão, mas você precisa conseguir aprender a vencê-los. É fundamental para que você passe por esse momento de carreira e profissional em 2026. Lembrando que ainda tem outros movimentos para acontecer em paralelo com esse, tá? E aí eu te convido agora a gente falar de dinheiro, para a gente conseguir identificar, né, de onde pode estar vindo essa roda da fortuna e esses movimentos maiores, tá? Pode ser, inclusive, que o profissional seja só uma consequência de um movimento em outras áreas da vida, né? Vamos lá. Solicito, né? Peço permissão para acessar o campo dos aquarianos e pegar e trazer orientações, direcionamentos de dinheiro, financeiro, né, recursos materiais para o ano astrológico de 2026 dos aquarianos. Vamos lá? Lembrando que eu já fiz um embaralhamento, né, mentalizando. Antes, a gente só fecha, né, a conexão agora e faz um fechamento com embaralhamento rápido. Ok? Ah, claro, vou mostrar para vocês. 8 de ouros, Rainha de Paus, a temperança novamente. Lembrando que aqui é sobre dinheiro.
Gente, eu botei as cartas uma separada da outra dentro do baralho antes de embaralhar. Aí a gente vem com 4 de paus, a força e o 7 de paus. Vamos entender melhor? Deixa eu só dar uma bebericadinha aqui na água. Bom, falando de dinheiro, vem muito trabalho. Falando de dinheiro, temos trabalho? Temos. Temos uma construção, né, de autoconfiança, de fé, de espiritualidade no contexto financeiro, para que as coisas mudem? Sim. Temos necessidade de realizar curas? Também, tá? O ano astrológico de 2026 para vocês, Aquário, para dinheiro. O dinheiro vai vir, né? Então, assim, vamos colocar assim, o dinheiro virá de uma união de estudo e trabalho, né? De aperfeiçoamento pessoal, de você olhar para si mesmo. Falei da mentoria de carreira ali atrás, de você trabalhar em si mesmo. Aqui ela tá trabalhando com as velas, com as plantas, com a lua, né? Com energias. Então, o dinheiro virá, né? O cenário material melhora a partir da hora, muda, né? A partir do momento em que você trabalha em si mesmo. Então, aquela indicação ali do profissional de você se autoconhecer, conhecer as suas habilidades, suas competências, sua essência, seus valores e princípios, é fundamental para que o dinheiro volte a fluir, né, a circular, a acontecer na sua vida. E a rainha de paus, né, a gente chama ela de bruxona do tarô, porque ela tem a conexão da espiritualidade, né, e a temperança aqui do lado confirma isso, né, existe uma ajuda espiritual para que as coisas aconteçam na sua vida, tá? Mas a rainha de paus, ela também é a rainha que ela tem uma grande paixão, ela é movida por uma grande paixão. Então, observa, não faz sentido você ficar preso àquelas confusões mentais que vieram no profissional, quando você, para fazer dinheiro, você tem que olhar para si mesmo, trabalhar, se aperfeiçoar materialmente, estudar, trabalhar mais a si mesmo, né? Você precisa estar muito firme, né, com a sua fé, com os seus valores, com os seus princípios, para você saber quem você é. A rainha de paus, ela sabe quem ela é, né? Como valores, como princípio, como espiritualidade, como grande paixão, né? É o fogo da paixão, é a conexão com a vida, né? Então, quando você olha aquele profissional todo confuso mentalmente, você percebe que ele não está conectado com a vida, não está conectado com força, com fogo. Você precisa, né? Esse trabalho, esse autoconhecer é que vai te trazer essa autossegurança, essa autoconfiança, essa paixão de novo. É daqui, desse trabalho, esse aperfeiçoamento, que você vai enxergar uma nova paixão na sua vida, enxergar um novo contexto na sua vida, né? E também se curar, né? Fazer o trabalho de cura, que já foi repetido aqui 3 vezes, né? Não é assim, tá muito insistente esse cenário do trabalho de cura para você, tá? Muito forte esse trabalho de cura, de equilibrar o dar e o receber, equilibrar o seu trabalho, né? E no plano de fundo, o que nós temos? Nós temos o 4 de paus, novamente a necessidade da estabilidade, a necessidade de sustentar o que já foi conquistado, com a força, e o 7 de paus. Aqui, o que eu vejo? Que você tá, a força, que a carta da força também é um arcano maior, né? E ela tem uma dualidade, né? A força na carta original é uma mulher muito bem vestida e que... Eu tava até procurando ver se ela tá aqui facinho pra eu te mostrar. Depois eu te mostro ela. Muito bem vestida, com uma roupa de festa, uma roupa longa, enfeite no cabelo, e que tá domando com muita delicadeza e facilidade um leão. E o leão representa o seu ego. Então, quando a gente falou lá na leitura de geral, na carta do diabo, não se deixar se aprisionar pelo ego,
né? E aí aqui, quando eu olho essas 3 cartas, o que eu vejo, né? Eu vejo que você pode estar mostrando muito mais o seu ego, muito preso ao seu ego, muito preso a essa necessidade da estabilidade, de mostrar, talvez de ostentar, de mostrar que você tem uma coisa bacana, que você tem conquistas, que você fez, que você tem, muito na energia da prisão mental do diabo, da prisão material do diabo, né? E que você não está exercitando o melhor lado da força. Por quê? Porque você está muito do lado do ego, do leão, e pouco do lado feminino. Então esse equilíbrio aqui não está acontecendo. Por isso ele vem como indicação. Porque o plano de fundo que vai te provocar essas mudanças todas que vieram aqui é exatamente um plano de fundo onde você fica tentando sustentar esse status, talvez essa falsa alegria, talvez essa falsa estabilidade, né? Tentando segurar a força, esse ego que sustenta isso, numa postura de autoproteção, de autodefesa. No fundo, você está se defendendo. Você não quer passar por um movimento, talvez esteja resistindo a um movimento de mudança. Você esteja resistindo a um movimento de cortes, né? Para tomar aquela decisão lá que os amantes indicaram, né? Tenho isso lá na leitura geral e também teve isso aqui na leitura profissional. Então, é preciso, né, esse movimento de estudar, de conhecer, de se aperfeiçoar, de se melhorar, vem para que você se conheça melhor. Porque aqui você não está se conhecendo melhor. Você está tentando sustentar a força, um cenário que talvez não faz mais sentido e se autoprotegendo. Então essa autodefesa, né, do 7 de paus, ele vem muito no contexto de é o que eu consigo sustentar. Eu só tenho isso e é isso que eu vou proteger, eu vou defender isso com unhas e dentes, sem se permitir olhar um outro ponto de vista, tá? Aí só para você entender por que eu falei do outro ponto de vista, porque a próxima carta aqui na sequência é o pendurado. E o pendurado, né, ele tem o cenário de estagnação sim, mas ele se coloca nessa situação para conseguir se iluminar, para conseguir ver a vida por outro ponto de vista. Então, provavelmente, né, esse cenário você vai acabar sendo forçado, né, sendo forçado pela vida, pelas circunstâncias, que eu quero dizer, a olhar para essa situação de outro jeito. Qual que é o ganho, né? O que essas 3 cartas de 2026, né? Elas falam que você consegue superar esse cenário e mudar esse ponto de vista e mudar de postura se você trabalhar em si, conhecer com clareza seus valores, suas paixões, seus princípios, sua fé e se equilibrar emocionalmente e mentalmente. Mais uma vez, terapia ou mentoria, né? Estudar o que você deseja, né? No contexto de prosperidade, né? Conectada ali com o profissional que veio ali antes. Quais são os seus valores de verdade? Você quer trabalhar como líder? Você quer ser empreendedor? Você tem uma postura empreendedora? Você tem uma postura de líder? Você tem uma postura mais analítica, mais técnica para trabalhar no emprego que você quer? Você precisa fazer um curso de aperfeiçoamento para se desenvolver mais e crescer profissionalmente? Você precisa se abrir mais para receber? Então, essas são perguntas, né, que são fundamentais para você desenvolver o seu financeiro, né? Dá para perceber que o ano de 2026 vai ser um ano desafiador financeiramente, porque o profissional também está desafiador, né? E a roda da fortuna, né, ela vem com essa sinalização de que vai girar, mas você vai conseguir aproveitar? Se você continuar nessa postura de resistência, nessa postura de confusão mental, nessa postura de não olhar para a sua vida de uma outra forma, de não olhar para essa estabilidade de outra forma, de uma forma mais fria, mais
calculista, mais intelectual, você vai conseguir aproveitar essa roda da fortuna? Esse momento que vai surgir na sua vida? Então, é fundamental você fazer essas reflexões e estar sempre atento a elas em cada movimento, em cada grande acontecimento do seu 2026. Tá bom? Ai, deu uma coceirinha aqui no nariz, gente, desculpa. Vamos falar um pouquinho do amoroso? Vamos ver os movimentos? Vou até dar uma separada aqui nas cartas, porque elas saíram um pouco mais... Eu gosto de dar uma misturada, assim, botar bem no meio do baralho, porque se tiver que cair, que caia, mesmo embaralhado, que tiver que ser, será. Tarô, quais são as orientações e direcionamentos para o campo dos aquarianos que estão aqui assistindo? Para o campo amoroso, afetivo e emocional, 2026, ano astrológico. Tarô, traga as energias, orientações e direcionamentos sobre o campo afetivo e amoroso de Aquário nesse ano astrológico de 2026. Vamos lá? Ai, deixa eu cortar aqui. Pronto. Bom, olha como a energia vai mudando. No campo amoroso, 3 de copas, 2 de copas, um 5 de espadas e no fundo do maço nós temos um as de espadas com o diabo e o pajem de paus. Vamos entender essa combinação? Vamos lá. Ai, o nariz deu uma coceirinha boa aqui. Eu e minhas alergias, mas vamos lá. Aqui no campo amoroso, né, 2026 vai ser um ano de mais celebração, sim, né? Vai ser um ano de relacionamento, sim. Então, se você tiver solteiro ou solteira, pode ser que você encontre esse relacionamento, em oportunidades de celebrações, de alegria, de comemorações em conjunto, né? Em momentos ali com amigos, né? Com pessoas queridas, né? É uma carta muito bonita, é uma carta que sai bem do tom das outras, né? Ela vem em lilás, enquanto as outras vêm em verde, amarelo e azul, né? E dali você tem uma conexão, né? Se você vem de uma... Deixa eu falar dos solteiros, aí já volto e já falo dos comprometidos, dos já estão no relacionamento, né? Então, se você tá solteiro ou solteira, essa combinação ela é muito bacana, né? Porque são duas cartas de copas, as cartas que falam de emoções, né? De emoções boas em grupo, de você celebrando a vida, celebrando com outras pessoas e desses momentos, né, surgindo uma conexão, né? Surgindo um relacionamento, surgindo uma oportunidade de um relacionamento afetivo. Tá? Então isso já vem, né, no cenário do seu 2026. Porém, você pode, né, ficar ouvindo, né, tentando ali mentalizar demais, né, deixar as coisas mais complexas do que são, talvez ouvir fofoquinhas, né, de outras pessoas acerca do seu relacionamento. Então, de cara, né, para esse ano, para que esse movimento seja bacana de verdade para você e você tenha esse relacionamento, né, você consiga mantê-lo, construí-lo de uma forma bacana, sólida, é importante que você não fique dando ouvido aos outros, não fique dando ouvidos, né, a falatório, não caia, né, na autossabotagem de querer de repente se impor, né, com relação à pessoa, né, financeiramente ser uma pessoa mais difícil, né? Aqui o 5 de espadas é muito esse negócio do ganhar a qualquer custo. Não é assim que as coisas precisam acontecer. Então, atenção a essas confusões mentais, atenção a essa insegurança, né?
elas vão surgir durante o ano, mas elas não precisam tomar conta da sua vida e mandar na sua vida. Ela pode ser resolvida, ela pode ser contornada, né? Até para não prejudicar o seu afetivo, o seu emocional, tá? Para os comprometidos, né? Para as pessoas que já estão no relacionamento, aqui também é favorável, né? Você precisa aqui, o contexto é de que você vai estar mais unido com o seu par, você vai estar mais comprometido com ele, vai estar mais conectado emocionalmente, né? Talvez seja interessante vocês buscarem grupos de amigos, né? Pessoas, outros casais que possam aí compartilhar momentos com vocês, viagens juntos, oportunidade de celebrar juntos, para fortalecer esse vínculo, né? Tornar a vida mais leve, tornar a vida um pouco mais feliz, né? Você vê que tudo muito fluido, né? Muito leve. Manter essa leveza no ano de 2026 entre vocês, né? Trazer essa alegria e evitar, e aí realmente trabalhar, né? Se você já está no relacionamento, trabalhar essa confusão mental, né? Provavelmente aqui pelo restante da leitura ela vai aparecer no campo financeiro e profissional, né? Não caia nessa armadilha de ficar trazendo isso para sua vida, para o seu relacionamento de uma forma negativa, né? Porque a gente sabe que a gente não é um setor só, que eu não consigo fechar o aplicativo do banco e ficar 100% feliz com a minha família, com o meu par. Também não consigo ser 100% feliz e estar tendo um caos no trabalho. Mas é importante, né, que você esteja consciente, racional, de não deixar as coisas atrapalharem, um movimento atrapalhar o outro, tá? No plano de fundo, onde a gente tem, né, o mental, o diabo e o pajem de paus, né, aqui me pede, isso acabou batendo um pouco com o que eu falei aqui em relação a essa carta na leitura na leitura do afetivo. Por quê? Porque aqui me pede, né, o plano de fundo dessa leitura 2026 pro afetivo emocional amoroso é que você precisa trabalhar a sua mentalidade para passar a pensar diferente em relação ao relacionamento, ao material, né? Talvez você esteja numa postura mais fechada em si, sem compartilhar, e isso precisa mudar para que esse relacionamento dure, para que as coisas fiquem mais leves entre vocês. E para os solteiros também, né? O contexto aqui, eu já falo dos solteiros no contexto do fundo do maço, mas é a questão de não levar, né? Não se aprisionar nessa questão material, do medo de perder, desse medo de não ter algo sólido na vida, né? E deixar isso contaminar o relacionamento. Foi o que eu falei, é difícil, porque você tem, tudo se interliga na nossa vida. A gente só lê por setores para dar um direcionamento, mas é tudo junto na nossa vida, tudo acontece junto, né? Então, evitar que essa confusão mental, né, do material, do profissional, prejudique, né? Abra sua mente para uma nova forma de pensar a sua vida, tá bom? Nesse relacionamento. Talvez o compartilhar, né? Talvez o fazer um movimento diferente, né? Fazer um movimento de conexão, de aproximação, para que você não caia na tentação, né? O pajem de paus é um pajem imaturo, né? Muitas das vezes, em muitas leituras amorosas, muito conectado com traição ou com relacionamentos fogo de palha, tá? Então, se você tá num relacionamento, não caia em tentação de procurar outra pessoa, de sair do relacionamento quando você tem algo tão bom, né? Que pode ser mantido, pode ser construído, pode ser duradouro para você, tá? O plano de fundo pode ser para quem está solteiro, né? De surgir muitos rolinhos, muita tentação, muita bagunça, né? Se você se deixar levar por essas festas e celebrações
e com uma postura muito imatura, talvez ter alguns rolos, ter algumas experiências, né? Aquele pegue-pegue, etc, tá? É o plano de fundo, mas que você pode, olha, se você tiver uma abertura mental, um pensamento diferente sobre essas situações, essas tentações, esse carnal, digamos assim, você vira você muda esse cenário, né, para uma conexão verdadeira, tá? E se você já está no relacionamento, cuidado para não se deixar levar por emoções frívolas, por fogo de palha, por situações onde você de traição mesmo, fuga do relacionamento, né? Se vê atraído por alguém mais jovem, por uma pessoa aí que quer só experimentar e viver a vida, etc. Quando você tem dentro de casa, né, um relacionamento mais forte, um relacionamento duradouro, um relacionamento firme, tá? Você precisa abrir sua mente para conseguir, digamos assim, vencer essas tentações, né, e mudar o seu cenário no 2026, tá ok? E aí, não, acho que é isso, é porque aqui tem mais algumas cartas no mesmo sentido, de evitar de equilibrar, né, esses dois cenários, ficar aí o certo pelo duvidoso, né, quando você já tem um relacionamento sólido e firme, né, e parceiro de verdade com você, né, a carta que vem aqui logo depois, dando esse viés, tá? Cuidado com esse plano de fundo, tá? No amoroso, ok? Vamos pro espiritual? Que no amoroso, né, veio um cenário que pode ser positivo, mas que você precisa estar muito atento ao seu comportamento, tá? Não deixe de... Aquariano, não deixe isso escapar, né? Esses pontos de atenção escaparem de você, tá? Durante esse ano, ele é importantíssimo, tá? Eu sinto que é muito importante você estar atento a essa questão dessas tentações, dessas fugas, né, que podem prejudicar o seu relacionamento ou algo que você comece a construir com alguém que você começou a conhecer, tá? Tarô, solicito de novo, ó. Eu tô solicitando muito. Peço orientação e direcionamento para os aquarianos, referente ao espiritual, ao campo espiritual de Aquário, no ano astrológico de 2026. Peço orientação e direcionamento, vou dar uma emboladinha aqui, para os aquarianos, relativo ao campo espiritual do ano astrológico 2026. Vamos lá? Espiritual, o 7 de espadas, o rei de espadas, cavaleiro de espadas, a torre e no fundo do maço o 7 de paus novamente, o rei de paus e o louco. Vamos lá? Vamos entender o que o campo espiritual dos aquarianos e aquarianas reserva? Aquarianos e aquarianas. Não é à toa, sabe, que a temperança saiu praticamente ali em várias leituras e que a gente tem a roda da fortuna. Por quê? Porque em vários aspectos aqui, né, no profissional, no financeiro, né, no financeiro ali muitas cartas de espadas, e aqui também novamente, né, o que acontece? Espiritualmente, aí eu vou falar espiritualmente, no sentido de ver a vida como ela é, né, de viver a vida que a gente veio para viver aqui, de missão espiritual, ou de propósito, ou de caminho de aprendizado e crescimento, tá? E aí, o que eu percebo, né? Que aqui você vem num cenário de se auto-sabotar.
E talvez essa aqui tenha sido a carta que deveria ter caído nas outras, sabe? Mas isso veio aparecendo aos poucos, através do 5 de espadas, através do 8 de espadas. Mas você vem num movimento aquariano, de muita fuga, tá? Aqui ele tá literalmente fugindo e a ave tá dando o alarme, tá gritando, tá? E ela é uma carta que fala de autossabotagem. Então, o que eu vejo aqui para você, né? Para minha leitura, para minha interpretação. Que você vem fugindo da vida que você precisa ter. Que você vem fugindo das escolhas que você precisa fazer, das decisões e das curas e das transformações que você precisa fazer, tá? E aqui, né, aqui de novo, o Cavaleiro de Pentáculos, nesse baralho, ele não tá com o de Pentáculos, ó, de espadas. Ele não tá com uma espada, ele tá com uma moto. E curiosamente, ele está fugindo também, né? Então é uma fuga mental, né? A gente viu essa postura de fuga muito na leitura do dinheiro e do profissional, né? Então é uma postura de fuga de coisas que você precisa viver, precisa decidir e precisa mudar. Precisa transformar, né? Não é à toa que veio a temperança tantas vezes. Você tá numa ilusão de que você tem bases sólidas e que você não precisa fazer mais movimento nenhum. E aqui tá me mostrando que isso é uma fuga mental. E que para você conseguir sair disso, você precisa de uma cura. Você precisa mudar o seu ponto de vista, você precisa mudar a sua mente, tá? E aqui na leitura do espiritual vem a torre. A torre é o dedo de Deus. Agora faz sentido a roda da fortuna. Porque para que essa roda da fortuna apareça na sua vida, a grande oportunidade de aparecer na sua vida, você precisa primeiro destruir tudo que você acha que é sólido. Vem o dedo de Deus e gera uma grande transformação na sua vida. Bases sólidas vão ser derrubadas. Isso não tá fazendo mais sentido para você, tá? E essa torre vem, né, olha só, né, tantas fugas, tanta confusão mental, uma lua aqui, ó, uma lua falando do inconsciente, né, dos medos. Por que você está fugindo? Porque você tem medo de alguma coisa. Você está com medo de encarar que você precisa mudar de postura, você precisa mudar seu comportamento, você precisa mudar uma série de coisas na sua vida. E que esse sólido que você acha que é sólido não é. Esse estável, essa estabilidade não existe. E vem o dedo de Deus, vem uma grande transformação, vem uma grande destruição no sentido de crenças limitantes, dores, mágoas que você vem fugindo de encarar, mas que no contexto espiritual, a partir da hora que isso tudo vem por terra, e aí aqui é muito de uma mentalidade, só assim você vai olhar para esse movimento de cura, olhar para esse movimento de transformação e encarar ele de frente. Qual que é o plano de fundo? Você está se autodefendendo o tempo todo. Você está numa postura de autodefesa, né? E isso precisa cair por terra, né? Aqui aparece um mentor espiritual, o rei de paus, né? O mentor espiritual. Então, pode ser que nesse cenário, né, alguém venha e te aconselhe, né? Alguém venha e te mostre um novo caminho, um novo fogo de vida, que te tira desse cenário, né? Você vê até a cor das cartas, é curioso como me impressiona muito a cor das cartas, né? Aqui as três tem um cenário verde, verde escuro, azulado, acinzentado. E aí vem o mentor com amarelo ouro, com vermelho, né? Quase como um guerreiro, um leão aqui, ó. O leão daquele cenário de domar o ego, né? Que eu falei mais cedo. E um pouco antes, né, ali na carta da força. Então, você vai receber, né, o plano de fundo para você sair dessa postura de autodefesa e de fuga, né, e onde essas coisas vão começar a se transformar
e vem essa torre para desconstruir suas convicções, desconstruir crenças limitantes, desconstruir crenças de formas de viver, né? Ah, Verônica, mas que crença é essa? Pode ser crença de merecimento, de que tudo que você conquistou, você se apegou, você mereceu e isso é só o que você tem. Crenças de escassez. Se eu tenho só isso, eu tenho que ficar segurando isso, né? Por que eu não consigo ter mais? Isso é uma crença. É uma crença relacionada a dinheiro, a recurso, a profissional de carreira. Talvez o profissional de carreira você não enxergar que você pode mais, que você pode fazer mais, você pode ter uma carreira melhor, função melhor, ganhar mais ou construir algo seu. Então isso são crenças limitantes que estão travando a sua vida, estão travando o seu crescimento de vida espiritual. E isso precisa cair por terra, tá? E aí todo esse cenário de autodefesa que você criou para si, ele vai ter, né, o apoio de um mentor espiritual, né? Aí pode ser, mentor espiritual pode ser um pai, né, um avô, um pastor, um padre, uma entidade, um guia espiritual, uma entidade num terreiro, né? Vai muito, ou o seu anjo de guarda, se você se conecta, um mentor espiritual, se você se conecta. Vai da sua religião, vai da sua fé, né? De você dar abertura para esse mentor espiritual trabalhar essa defesa sua e essa cura, né? Que apareceu tantas vezes na sua leitura, tá? E aí sim, como terceira carta, a carta do louco, para que você se entregue, você finalmente se renda, tá? O que eu vejo com essa carta do louco? Que ela é uma carta de rendição para você. Ela que ela tá se jogando, né? E se jogando com um salto de fé. A partir da hora que você tem uma orientação espiritual, você tem uma roda da fortuna, você tem um momento de virada, depois de uma grande desconstrução, todas as suas barreiras, todos os seus escudos mentais, o seu ego, né? Aqui é um derrubado ego. Esse ego cai por terra e você finalmente se rende. Você finalmente se rende a algo novo, se rende a uma vida nova, se rende a uma postura espiritual, emocional e mental nova. Observa que a maior parte das cartas, né? Das cartas falam de uma abertura, né, de mentalidade. É o as de espadas para abrir a mente, é a temperança para trabalhar a cura, né? É o rei de paus para abrir a mente, a rainha de paus lá no parte do dinheiro para abrir, para ter uma postura nova também, né? Então surgiu muitas vezes isso. Então, Aquário, é um ano desafiador para você, né? Gostaria que tivessem vindo cartas muito diferentes. Não é um ano fácil, é um ano desafiador, mas é um ano transformador também, no sentido de trabalhar essas curas, trabalhar essa visão de mundo, para que você, assim, a partir de 2027 você consiga deslanchar, tá? Não são só esses 4 pauzinhos aqui que você merece, né? Observe, não veio um 10 de paus, não, 10 de paus até é o esforço, né? Mas veio cartas muito de começo, né? Quando vem cartas mais maduras, vem cartas de confusão mental, de conflito, de fuga. As cartas de prosperidade, elas vieram muito em começos, né? O 3, o 4. Então, é importante que você, para que você amadureça na sua trajetória de vida, é importante passar por essa grande transformação. Então, olhe para esse ano, encare esse ano como um ano de transformação. Um ano em que você vai ter que se entregar, né? Se render a esse movimento de transformação e de cura, né? De equilíbrio, de resolver emoções, de resolver fugas, de resolver crenças, para que daí em diante a sua vida possa trazer um crescente de crescimento, de melhora, e essa roda da fortuna seja aproveitada por você. Você consiga aproveitar essa roda da fortuna, consiga direcionar esses ganhos materiais da forma correta, né? Da forma como
tá aqui no caminho, né? Surge no seu caminho. Cabe a você trabalhar para conseguir agarrar, conseguir aproveitar essas oportunidades, tá ok? Vamos para uma carta de fechamento, Aquário? É melhor ser franco e sincero do que pintar maravilhas e depois ser tudo ao contrário, tá? Então aqui é para ser franco e sincero. 2 palavras de fechamento para Aquário sobre o ano astrológico de 2026. 2 palavras de fechamento para Aquário no ano de 2026, no ano astrológico. Solitude e aventura. Olha que curioso, né? Me mostra aqui, né, a solitude para a aventura, né? E a solitude aqui é a carta 9, né? Representa a carta do eremita. É a carta que mostra o primeiro fechamento de um ciclo de maturidade, de amadurecimento. O que eu falei aqui? Precisa adquirir maturidade, amadurecimento, né? Cura. Então, a carta da solitude é o momento dessa cura, é o momento desse amadurecimento, dessa maturidade. E esse caminho da torre, da temperança, de quebrar essas fugas, de resistir à tentação do diabo, né, ao material ou ao carnal, que seja, que vai aparecer, né, no sentido de avaliar o cenário de uma forma mais consciente, não se deixar levar pelas emoções e por uma fuga, por uma necessidade de fugir da realidade, de fugir das situações que se apresentarem na sua vida, é um caminho para você adquirir essa sabedoria. Então, ter momentos de solitude, ter momentos de reflexão, ter momentos de autoaprendizado, né? Lá teve a carta do 8 de ouros, né? Foi uma das únicas cartas aqui voltadas para aprendizado, né? É fundamental para que você garanta adquire essa maturidade. As cartas te pedem, o caminho te pede maturidade, tá? E para que você consiga depois se abrir para a aventura, né? Não adianta você se abrir para a aventura imaturo. Você aqui, né? Ela é uma criança e ela tá aqui na beira de um abismo. Aqui é quase como uma carta do louco, né? É o pajem de ouros, né? Mas sem essa solitude, sem essa maturidade, o que vai dar nisso? É momento de se aventurar sem maturidade? Lá na carta do relacionamento foi muito contundente em relação a isso, né? Então observe, né? E salve essa leitura para ouvir novamente durante o ano, né? Para que você lembre desses conselhos, desses direcionamentos, das cartas que saíram e você consiga refletir à medida que as situações forem surgindo para te desafiar, para te fazer amadurecer, para te fazer crescer, tá ok? Aquário, espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido, né? Um grande beijo, teremos leituras aí durante todo o ano e um grande beijo até a próxima leitura. Até mais!